Bom dia! Dia 4 de março de 2022, começando mais um Despertando com Dharma. Tutti giorni, todos os dias, menos domingo. Começando com a Malu Magalhães, Casa Pronta. E os detalhes que você gosta. Fiz um quarto pra você. Eu acho ela uma coisa maravilhosa. Essa vozinha, esse balanço. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Grazi, se estiver por aí. Oi, Ana Tereza. Começando com Malu. Oi, Karim. Tudo bem? Despertando com Dharma. Tutti giorni. Menos domingo. Como vocês estão? Todos bem? Todas bem? Como é que estão as crianças, Karen? Estão bem? Espero que todos estejam com as famílias bem. Por aqui tudo certo. Bom dia, Rosa. Bom dia, Nega. Tudo bem? Coisa boa ter vocês aí de manhã cedo. Ouvindo a Malu Magalhães. Diminui um pouco antes que o Instagram me corte. Os direitos autorais. Acho ela uma gracinha, né? Ela é muito gostosa de se ouvir, né? Uma malemolência, assim. Eu vi um show dela uma vez. Minha opinião nunca mais vou esquecer. Uma delícia, assim. A gente tava... A opinião é aqui em Porto Alegre, ali em Porto Alegre, é bem pequenininha, assim, sabe? É bem intimista o show. A gente tava no metro dela. Ela é uma delícia, assim. Nossa. Estão se preparando para a escola, Karen. E tô ouvindo o Dharma. Vocês estão vendo, gente? Bom dia, Rosana. Bom dia, Alcione. Como vão, gurias? Tudo bem? Aí ela com as crianças se preparando para a escola e ouvindo o Dharma, né? E é muito legal. Eu fico imaginando essas cenas, eu acho bacana. Bom dia, Conceição, tudo bem? Eu fico imaginando essa cena assim... Tenta imaginar, assim... Eu gosto de imaginar cenas, afinal é o meu papel, assim, agora pelo lado mais de escritor, assim, dessa realidade da arquitetura também. Mas aí tá a Karen lá, né? No interior, é uma cidade super pequenininha, tem, sei lá, 8 mil habitantes. Eu acho Arroio do Meio, nem sei, mas deve ser isso. É super pequena, 10 mil talvez. Bom dia, Sinara. Aí tá lá num lugar mais retirado, vem de uma outra religião, assim, né? E uma cultura diferente, em que o budismo não tem acesso. Aí daqui a pouco ela se encontra com o budismo. Isso eu tô falando da Karen, mas eu tô falando de todo mundo, entende? Todos nós, né, que viemos de qualquer lugar, assim. Bom dia, Sinara. E aí daqui a pouco ela começa a ouvir, se encanta. Aí essa voz está chegando ali, esses ensinamentos são muito distantes de todas as formas que a família já ouviu, mas as crianças estão crescendo nesse meio. E o bacana do budismo... Bom dia, Isis. Bom dia, Rosana. O bacana do budismo é que ele não faz proselitismo, né? Ele não fica lá, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vocês devem ir para um monastério, enfim. Não, ele apenas aponta, a gente está estudando isso, a gente está lendo isso, a gente está o tempo todo mostrando. E essas crianças vão crescer com isso. E um dia, elas vão estar passando na frente de algum lugar e vão se dar conta. Oi, Mari, tudo bem? Que bom te ver aqui. E aí vão estar passando por algum lugar e vai despertar aquela semente kármica. Então eu estou falando dos filhos da Karen, mas é de todos vocês, né? Entende? Aí um dia a gente passa por algum lugar assim e ouve uma palavra, e aquela palavra desperta aquele gatilho, e aí pá, a pessoa entra, né? Ou ouve, né? Acho muito legal isso. 20 mil habitantes aproximadamente, olha só. Então é muito interessante essas coisas, como elas se dão, né? Para mim se deu dessa forma, assim. Para mim se deu dessa forma. Também, quando criança,
eu me relacionava com budistas japoneses, assim, que era uma coisa muito rara, não existia, existia um em Passo Fundo. E eu me relacionava com eles e achava aquilo incrível, assim. Muito incrível, então imagina 50 anos atrás. Né? Bom dia, Ana. E aquilo ficou aquele gatilho. 20 anos depois, pá, despertou. Interessante, né? Então vamos lá. Tudo bem, meninas? Meninos, vamos começar o Dharma, porque o Dharma não para. A nossa Ana Maria, bom dia. Então vamos indo. Nós estamos mais ou menos na página 141. Memento mori. Memento mori. Em italiano é lembre-se da morte. Lúcia Helena, bom dia. Certa vez, ouvi uma história sobre um homem que estava esquiando nos Alpes franceses. Então, a gente tem que estar... A prática de meditação, ela é totalmente voltada para gatilhos. Para a gente observar o gatilho e observar os impulsos. É o tempo inteiro. Resumindo, é só isso. Em tibetano, a meditação é Gong, né? Que é familiarizar-se. Então tu fica te familiarizando. Então qualquer palavra, então a gente está lendo aqui, né? Eu nunca sei como vai tocar em vocês. Então a gente está lendo. E daqui a pouco uma palavra desperta um gatilho. E aí eu tenho sempre duas opções. O eu nego, o resisto, né? O eu aceito e sigo o impulso. Mas negar, nem sempre negar e resistir é ruim. É isso que a gente tem que pensar. Às vezes eu ouço uma palavra aqui e aí daqui a pouco eu resisto, porque eu não posso seguir aquele impulso. Se eu sigo todos os impulsos, eu estou no mesmo nível do reino dos animais, né? Os animais seguem os impulsos. Nós temos que ter discernimento, o reino dos humanos. E aí eu observo. Depois eu vejo que é bom, mas eu tenho que estar sempre observando os meus impulsos. Sem qualquer sinal de alerta, uma nevasca com muita nebulosidade envolveu a região e ele se perdeu de seus amigos. Então ele está contando uma história que ele ouviu. Andou por muitas horas em meio à ventania. Então a gente está lendo aqui, me esqueci de dizer, editora Lúcida Letra, apaixonado pelo mundo, com o Manju Rinpoche. Vamos dar os créditos para a editora e para o nosso mestre que a gente está lendo agora. Andou por muitas horas em meio à ventania feroz da nevasca até encontrar um remoto monastério católico. Já estava muito tarde e escuro, e não havia nenhum sinal de vida. Tenta imaginar a cena, ele está perdido nos Alpes. Bateu ruidosamente no portão de entrada de madeira, e até que enfim apareceu um monge ancião que o deixou entrar. Bom dia, Isolde, bom dia, Fabiola. Deram-lhe uma tigela de sopa quente e ele foi levado para uma cela com uma cama de solteiro. Acima de sua cabeça estava pendurada uma imagem de Jesus Cristo. Tinha acabado de cair em um sono profundo quando ouviu uma batida forte. Abriu a porta e viu um monge carregando uma lanterna. O monge disse: Memento mori. Então continuou andando pelo corredor, batendo na porta de cada cela. Lembre-se da morte. Então, memento mori, lembre-se da morte. Exausto, o esquiador olhou para seu relógio. Concluiu que este era um ritual da meia-noite e caiu em sono profundo novamente. 1 hora depois, veio a mesma batida, o mesmo monge e a mesma mensagem. Memento mori. A cada hora, durante a noite toda, nunca era permitido a esses monges esquecer a morte. Bom dia, Maria. Que bacana, né? De hora em hora, acorda, memento mori. Ou seja, tu, né? Lembre-se da morte, tu tá vivo aí, ó. Acorda, desperta. Os jovens ocidentais estavam se preparando para partir, especialmente entre pessoas parecidas com eles. Ele está lembrando agora, quem chegou, não lembro de ontem, ele estava observando os estrangeiros na plataforma assim, né, de Varanasi. Então ele estava se preparando para partir. Especialmente entre pessoas parecidas com eles. Ser lembrado da morte a cada hora não poderia ser mais discrepante da visão dominante de que contemplar a morte é mórbido e falar sobre ela em público é indelicado. Talvez estejam indo para os Ghats agora mesmo.
Se tiverem sorte, verão um corpo queimando na beira do rio. Inspirarão o cheiro de carne queimada e sem dúvida entenderão que também vão morrer. Para nós é difícil isso. Depois que eles se foram, levantei-me e comecei a perambular pela estação. Tentei descobrir para onde ir. Parei em uma banca de jornal e peguei um guia sobre a Índia que tinha ótimos mapas com rotas e distâncias de uma cidade a outra e um tour especial aos 4 locais principais de peregrinação budista. Seguindo a convenção linear, o tour começava no local de nascimento do príncipe Siddhartha Gautama, que viria a se tornar o Buda histórico, em Lumbini, que hoje é o Nepal, que hoje fica no sul do Nepal. Não sabendo mais o que fazer, mergulhei na história da vida do Buda, como se tivesse me deparado com ele pela primeira vez. Vocês estão acompanhando a história toda, né? Quem está vindo aí desde o início, né? Nós estamos há 42 dias lendo já. Então ele está na estação, né? Ele sai do monastério, bom dia, Grazi. Ele sai do monastério e foge, enfim, ele está fazendo começando a peregrinação dele, né? Mas ainda ele está preso a essas coisas mundanas, assim, ao samsara, né? Ele quer um mínimo de conforto. Ele teve 3 noites que ele dormiu na estação, ele está 3 noites fora só. E 4, né, com a noite que ele viajou, que ele fugiu. Então ele tá ali ainda, ele ele está na meditação, está na prática, porque ele está vendo tudo que está surgindo, né, a arrogância dele, ele mostra, ele é muito honesto do Manju mostrar pra gente isso. Eu acho muito legal. O sofrimento dele, com a dor, com tudo, né? Mas se a gente fosse colocar para a nossa vida e fazer uma analogia, veja se vocês concordam com isso, se não é bem isso, prestem atenção. A gente faz isso também. Então a viagem dele, que ele está narrando, é a nossa viagem durante o nosso dia, assim. Às vezes a gente se coloca num lugar confortável e não é tão confortável assim. Ele está se agarrando a pequenas migalhas de conforto. Por exemplo, ele foi dormir num catre, né? Na estação rodoviária, né? Na ferroviária, e é um beliche, onde tem mais não sei quantas pessoas, né? Dezenas de pessoas que não tem como pagar, enfim, paga uma mixaria. Mas é uma migalha. E ele está aceitando aquela migalha porque ele está se agarrando com toda a força às coisas que ele acha que estando ali elas vão continuar existindo dentro dele. Então ele resiste aquilo com toda, né, com as últimas forças dele, né? Ao invés de se largar simplesmente, né? De ir, simplesmente ir, deixar ver para onde essa onda está levando, né? E a gente não faz isso. A gente não se agarra a migalhas de relacionamento, a migalhas de amor, a migalhas de uma relação tóxica que já não serve mais, ou uma relação linda, mas que ela já se acabou, e que restam só as lembranças, ou de um trabalho, do emprego em que vocês estão, ou de uma ideia de si mesmo. Uma ideia em que a gente veste, naturalmente, a gente veste essa roupa todo dia, e a gente se agarra àquela migalha como se a gente fosse implorar para a vida, cada coisinha assim que a vida possa nos dar é o suficiente para nos alimentar. E a gente vai diminuindo o nosso estômago moral, emocional, e a gente diminui tanto que a gente faz uma cirurgia nesse estômago, a ponto de cada migalha que entra é o suficiente para nos alimentar. E a gente não se dá conta que a gente pode aumentar isso. E assim a gente segue o dia, recebendo migalhas. Vocês se dão conta disso? Então quais são as migalhas que eu estou tendo durante o dia que estão me alimentando em qual área da minha vida? Profissional, amorosa, entre pais, entre filhos, entre irmãos, né? E a gente tem que se dar conta disso. A gente não está aqui para receber migalhas. A gente está aqui para receber o melhor que a vida pode dar. Ontem eu me lembro, estava eu e a Fabiola no yoga. Lembra, Fabiola? E aí a Cleo, né? A Cleo Moss, que é a nossa instrutora de yoga, eu disse para ela, na saída, né? Aquela frase tradicional que a gente diz, tchau, tchau, beijo, te cuida, né? E ela imediatamente respondeu, me cuido nada, eu quero mais que a vida me atropele. Prof de yoga tem umas respostas assim, né?
Achei maravilhosa essa resposta. Eu quero mais que a vida me atropele, eu não quero me cuidar. Eu quero que ela venha com toda a intensidade que ela vier e que eu não fique preso aos meus dogmas, meus condicionamentos, como ele está preso aqui, né? E ele está sendo honesto nos contando isso. Quais são as migalhas que vocês estão recebendo da vida e que não dá mais para receber? A migalha do filho que não te dá mais atenção, a migalha da mãe que não te dá atenção, a migalha da esposa, do marido, do companheiro, seja quem for, do trabalho. O livro descrevia, o livro que ele está lendo agora na estação, faz sentido para vocês isso, gente? O livro descrevia a profecia feita por ocasião do seu nascimento, de que Siddhartha se tornaria um líder político ou um líder espiritual influente. A ideia de ser um líder espiritual alarmou seu pai, que era o chefe do clã Sakya. Determinado a fazer com que seu filho continuasse seu legado político, o pai construiu um palácio de prazeres repleto de gratificações sensoriais e diversões destinadas a inebriar o filho e refrear sua curiosidade por qualquer outra coisa. Visões consideradas desagradáveis, estressantes ou assustadoras eram proibidas nas dependências do palácio. O esquema não só falhou, mas teve o efeito oposto. Siddhartha acabou indo para uma aldeia próxima, onde se deparou com uma pessoa carcomida pela idade, outra devastada pela doença, um cadáver, e no meio deles um asceta calmo e comedido. As vendas dos seus olhos foram removidas e ele logo partiu para a floresta em busca da verdade. Então a história aqui eu acho que todo mundo conhece, né? Certa vez, em visita a Mumbai, fui levado para ver um set de filmagem de Bollywood, construído para parecer um bairro suburbano. Então tive um pensamento. E se o moderno aspirante a Buda fugisse da vida artificialmente perfeita, uma espécie de versão cinematográfica, unidimensional, de um idílio suburbano, uma prisão-palácio, e viesse para Varanasi? Talvez aquela com todas as casas iguais, com o mesmo tipo de jardim, bem cuidado, mas não vivo. Varanasi era o melhor lugar para alguém aprender sobre a doença, a velhice e a morte. Mas e quanto ao quarto encontro que Siddhartha teve na aldeia com um asceta sereno e equilibrado, trajado em túnicas, alguém talvez parecido comigo? O que eu poderia inspirar passando meu tempo com o nariz enfiado nas páginas deste guia, quando não sabia o que fazer ou para onde ir? Então ele está sendo muito honesto, né? Eu acho muito bacana isso, assim. Eu me lembro quando eu estava caminhando, o ano passado, quando eu fiz a minha peregrinação, né, de 200 quilômetros de caminhada, e, enfim, né? E as pessoas, muitas souberam, né, enfim, que eu era um praticante budista, né? E eu estava em prática, né? Estava caminhando em prática o tempo todo, em prática. 10 dias de prática, enfim, já contei. Mas não importa. Aí algumas pessoas se aproximavam assim para perguntar alguma coisa, né? Esperando que eu fosse dar alguma resposta muito zen, né? A minha resposta era a mesma. Eu estou tão perdido quanto vocês. Eu só sei que eu estou indo no caminho porque tinha umas setas que indicavam o caminho. Mas perguntavam coisas da vida, minha opinião. Eu disse, eu estou tão perdido quanto vocês. Eu vim justamente para encontrar as respostas dentro de mim. E enquanto eu estou perdido, pelo menos tem uma orientação que me diz, segue por ali. Depois, com o tempo, eu vi que aquelas setas eram setas amarelas no caminho, assim, a cada 1.000, 2.000 metros tinha uma seta que indicava, olha, dobra aqui, sobe essa montanha, passa por esse mato, desce por esse rio. Era assim, era no meio dos vales, né? E desse caminho, enfim. E aí eu fui me dando conta que as setas, elas eram esses princípios que a gente tem dentro, assim, sabe? Aí tu ouvia uma palavra, tu lembrava de alguma coisa na infância que foi importante para ti, tu lembrava do que é importante para ti hoje carregar, né? O quanto pesa a tua bagagem que tu está carregando. E aí aquelas setas, né, era só para te indicar isso. Então, quais são as setas que indicam o caminho de vocês, né? Quais são as coisas importantes?
Quando o príncipe fugiu das propriedades do pai, ele morreu como Gotama, sobrenome da família, né? Desistiu da sua vida luxuosa para seguir os princípios ascéticos dos yogis da floresta. Quase não comia, nunca se banhava, dormia no chão. Práticas que negavam conforto ao corpo como um método para despertar a mente. Mas depois de 6 anos, as austeridades extremas não levaram uma mente liberada. A fim de encontrar seu caminho, ele precisou renunciar ao ascetismo. O guia seguiu descrevendo Bodh Gaya, lugar em que Gotama se sentou sobre a árvore Bodhi, onde hoje é o templo Mahabodhi. Bom dia, Lúcia. Foi lá que Siddhartha nasceu como Buda, o desperto. Não importava se conhecesse Bodh Gaya mais profundamente do que o autor. Continuaria lendo com impetuoso fascínio. Leria a história da minha herança pelo tempo que precisasse, pois o próximo passo seria deixar a estação ferroviária. O texto falava que o Buda atingiu a iluminação sobre a árvore Bodhi. Comecei a fazer correções. Muitas vezes, a iluminação é entendida como um novo estado de consciência que é conquistado, como se fosse um objeto a ser obtido, ou algo pelo qual lutar, fora de nós mesmos. Entretanto, o Buda viu que a sua mente que anseia era o problema. Ele estava vendo a realidade de cabeça para baixo. Depois de anos tentando controlar a mente e negar as necessidades básicas de seu corpo, tomou a decisão de parar de tentar obter a iluminação e apenas sentar e olhar a própria mente para ver o que poderia aprender a partir da observação direta da sua experiência no momento presente. Eu estou falando, me lembrei que tem uma amiga minha que é do yoga, que não é a Cleomócia, uma outra amiga, ela me dizendo, Jeff, então o yoga tem a sua filosofia, né? Que é outra, é do Vedanta, tá? É outra coisa, que o Buda, que o Siddhartha vai ali e quebra com alguns princípios do Vedanta. Tá? Que hoje não faz muita diferença, mas na época fez, e que a psicanálise toda se baseou nos princípios do Buda e não do Vedanta. Mas isso é uma longa história. Mas enfim, mas ela disse assim, ó, o que eu busco é moksha, que é a iluminação, que seria o despertar, né? Para nós é a iluminação. E o estado búdico para nós, né? No budismo. E toda vez que a gente conversa, ela diz, não, mas eu não faço isso porque eu busco moksha. Eu disse, olha, enquanto tu estiver tentando buscar moksha, tu não vai encontrar moksha. Moksha não é um lugar que tu vai encontrar. Quando tu para de buscar moksha, é que tu encontra moksha. Entende? Então, essa iluminação ela não é um lugar que tu vai, tu te esforça e tu senta. Não é só isso. É um não buscar. Mas, ao mesmo tempo, é estar atento. Estar atenta. O que ele descobriu é que a nossa verdadeira natureza já é desperta. Já é perfeita tal como é, e que aquilo que inicialmente buscava alcançar já estava dentro dele. Mas ao mesmo tempo a gente não pode não buscar, entendeu? A gente não pode não estar em contato com isso. Enquanto eu continuar com distrações, eu continuo me afastando cada vez mais. Quanto mais distrações, mais eu me afasto. Mais eu me afasto. E eu só busco distrações porque eu estou afastado. Olha como é que é isso. Quanto mais distrações eu busco na minha vida, mais eu estou afastado da minha iluminação. E aí eu busco justamente para criar esses prazeres. Porque se eu alcançar a iluminação, seja qual for, seja apenas momentânea, transitória, em alguns momentos, assim, alguns insights por dia, todo o prazer que eu busco por distrações estão contidos nesse insight. Isso que é bacana, né? A gente busca algo que a gente nem sabe o que é. O insight que Buda teve é tão simples e ainda tão difícil de aceitar. Então imagina um mestre dizendo isso, imagina nós, né? Réis mortais. Seus ensinamentos nos apresentam uma parte dormente, oculta e desconhecida de nós mesmos. Esse é o grande paradoxo. Eu estava falando agora, mas eu ia usar a palavra paradoxo, não quis usar. Esse é o grande paradoxo do caminho budista. Praticamos a fim de conhecer o que já somos. Portanto, não alcançamos nada, não obtemos nada, não vamos a lugar nenhum. Que legal, né? Tentamos descobrir o que sempre esteve conosco. Tudo bem até aí?
Em Sarná, a apenas 11 quilômetros de Varanasi, o Buda ensinou pela primeira vez. O livro explicava que seu primeiro ensinamento expunha a verdade do sofrimento, as 4 nobres verdades, então, né? Bastante justo, pensei, mas deparou com uma explicação. Essa única frase levou pessoas de todo o mundo não budista a interpretar erroneamente essa tradição como nihilista, né? Até mesmo mórbida e preocupada com as aflições mentais. De onde vem o sofrimento? Funcionar como se nossa própria vida e os nossos entes queridos fossem durar para sempre é claramente uma percepção equivocada. Pensar que nunca nos separaremos da família ou dos companheiros é um engano. Pensar que nossas relações, nossa saúde, finanças, reputação e assim por diante são estáveis é um erro imenso, pois muitos de nós já tivemos que aprender com perdas e mudanças abruptas. Mesmo agora, depois que as torres do World Trade Center, então ele está pensando nas torres, nós já tivemos 1000 coisas, né? Caíram, o Titanic naufragou no fundo do oceano e os Budas Bamiyan foram dizimados da Terra, ainda continuamos nos enganando ao perceber as estruturas como duradouras. Quanto maiores, mais duráveis. Ou seja, a impermanência, ela está aí para nos mostrar. Vamos fazer uma prática? Vamos lá, vamos aproveitar esses minutinhos, assim, 4, 5 minutinhos, a gente dá uma... Vá saber o que acontece, o que pode acontecer. Pode acontecer muita coisa em 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos. A gente nunca sabe. Então, se coloque numa postura de atenção, mesmo que estejam deitadas, qualquer posição. Atenção plena a si agora. Faça uma inspiração. E soltem completamente. Não subestimem essa prática. Toda prática é prática. Apenas vão sentindo o silêncio se acomodar em vocês. Vão sentindo a quietude no corpo. A quietude na mente. Mas não de uma forma conceitual. Observe o corpo relaxando, diminuindo a pulsação, a respiração ficando mais tranquila. Tenha consciência completa do seu corpo. E vejam que à medida que o corpo vai relaxando, automaticamente os pensamentos vão diminuindo também. Da mesma forma que os pensamentos diminuem, o corpo relaxa. Causa menos agitação nas células do corpo. Se funda com essa quietude. Seja essa quietude. Perceba o prazer gerado por esse pequeno momento de 1 minuto. Veja como você acessa esse prazer gerado no corpo e na mente. Agora vá além do prazer. Repouse nesse lugar. Se entregue a esse estado. Sem resistência.
Veja que você não precisa nada mais do que o ar para respirar, para sentir isso. Agora que você está serena, sereno, tranquilo, tranquila, com amorosidade, com compaixão por si, nesse estado compassivo, sem cobranças, sem julgamentos. Apenas observe a sua vida, como ela está, todos os campos dela, social, amizades, familiar, profissional, amorosa, todas as áreas da sua vida. E escolha uma em que você está se alimentando de migalhas. Não tome uma decisão agora. Apenas observe qual delas. E se encontrasse uma, apenas observe. Você merece mais? Apenas isso. Diga para si mesmo, eu mereço mais. Não culpe a situação, o empregador, a família, os amigos, a outra parte amorosa. Apenas diga para si mesmo, eu posso ter mais. Eu mereço mais. Apenas isso. O movimento acontecerá. Certo? Com calma. Não saiam rompendo as coisas. Não rompam, porque rompimento machuca. Observem. Comunicação não violenta consigo e com os outros. Observem apenas. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia para vocês, boa sexta-feira. Vamos lá, amanhã de manhã, aqui, certo?